O abandono à providência divina. Por Padre Jean-Pierre de Caussade. Versão portuguesa de Acácio Casimiro. 1956. Livraria Cruz. Braga. Livro terceiro. Da assistência paternal com quem Deus envolve as almas que se abandonam inteiramente a Ele. Capítulo 1. Deus torna-se o guia das almas que se abandonam inteiramente a Ele. Sacrificate sacrificatium. Sacrificate sacrificium justitiae et esperate in Domino. Sacrificai, diz o profeta, um sacrifício de justiça e esperai no Senhor. Isto é, o grande e sólido fundamento da vida espiritual é dar-nos a Deus para sermos o objeto da sua vontade em tudo, no interior e no exterior. E depois esquecer-nos tão perfeitamente de nós que nos consideremos como uma coisa vendida e entregada, a qual já não há direito algum, de tal sorte que o bel prazer de Deus constitui a nossa alegria. E a sua felicidade, a sua glória e o seu ser, o nosso único bem. Posto este fundamento, a única ocupação da alma não é já senão alegrar-se de que Deus é Deus, abandonando-se de tal modo à divina vontade que experimente igual contentamento em fazer isto ou aquilo, ou o contrário, não fazendo reflexão alguma sobre as disposições da mesma divina vontade. Abandonar-se. Tal é, pois, o grande dever que nos resta para cumprir, depois de desempenhadas fielmente as obrigações do próprio Estado. A perfeição em realizar este dever será a medida da santidade. Uma alma santa não é, senão, uma alma submetida livremente à vontade divina, com o auxílio da graça. Tudo o que se segue à completa entrega é obra de Deus e não do homem. Recebendo-o cegamente e num abandono e indiferença universal, Deus não pede à alma senão esta disposição. O resto determina-o e escolhe-o. Ele, segundo os seus desígnios, como um arquiteto, escolhe e marca as pedras do edifício que se propõe a construir. É preciso, portanto, amar a Deus e a ordem de Deus em tudo, e amá-lo tal como se apresenta, sem nada mais desejar. Que tais coisas ou tais objetos sejam oferecidos é coisa que não diz respeito à alma, senão a Deus, e o que Deus dá é sempre melhor. Que grande síntese de espiritualidade se contém nessa máxima, neste abandono puro e completo à ordem de Deus, nesse contínuo esquecimento de si mesmo, ocupando-se eternamente em amá-lo e em obedecer-lhe, sem esses temores, essas reflexões, essas preocupações e inquietações que provêm, por vezes, do cuidado da própria salvação e da perfeição. Uma vez que Deus se nos oferece para zelar os nossos interesses,
Entreguemo-los confiadamente e para sempre à sua infinita sabedoria. E não nos preocupemos senão de Deus e do que a Deus diz respeito. Vamos, pois, ó alma, de cabeça bem levantada acima de tudo o que se passa fora e dentro de nós, contentes sempre com o que Deus faz de nós e o que dispõe que nós façamos. Estejamos atentos para não enveredarmos imprudentemente por essa multidão de reflexões inquietantes que, como atalhos perdidos, se oferecem ao nosso espírito para o desviar do caminho e o levar, com pura perda, a dar passos sem fim. Atravessemos este labirinto do nosso amor próprio, saltando-lhe por cima, sem nos metermos nos seus meandros intermináveis. Vamos, ó alma, através da languidez da doença, da secura, da desigualdade de humores, das fraquezas do espírito, das ciladas do demônio e dos homens, das suas desconfianças, ideias sinistras, invejas e preconceitos. Como águias pairemos acima de todas essas nuvens, de olhar sempre fixo no divino sol e nas nossas obrigações que são os seus raios. Sintamos tudo isso. Ser insensíveis não depende de nós. Mas lembremos-nos que a nossa vida não é uma vida de sentimento. Vivamos na região superior da alma, onde Deus e a sua vontade operam uma eternidade sempre igual, sempre uniforme, sempre imutável. Nesta mansão toda espiritual, onde o increado, o indistinto, o inefável conserva a alma infinitamente afastada de tudo o que são sombras e átomos criados, reina a calma e tranquilidade, mesmo que os sentidos se vejam abatidos pelas tempestades. Adquiriu-se a independência dos sentidos, e as suas agitações e inquietudes, idas e vindas e inumeráveis metamorfoses, não perturbam mais do que as nuvens que escurecem um momento o céu e desaparecem. Tomo a liberdade para fazer aqui uma nota e dizer que, ao ele falar dos sentidos e dos sentimentos, ele se refere principalmente às paixões irrefreáveis que temos violentamente nos corpos, né? Não dos sentidos elevados em termos de amor, compaixão, mas sim das paixões baixas, violentas que nos tomam por arroubo o corpo e nos levam a atos impensados, nos tiram, né, do nosso centro. Deus e a sua vontade, eis o eterno objeto que, encantando o coração no estado de fé, como no estado de glória, fará a sua verdadeira felicidade. Por mais terríveis que sejam os monstros que venham atacá-lo, a ação divina dá ao coração um bem-estar todo celeste e nada poderá arrebatar-lhe. A alma de fé conhecedora do segredo de Deus permanece completamente em paz. E tudo o que nela se passa, em vez de perturbá-la, serve para dar-lhe confiança e tranquilidade. Intimamente persuadida de que é Deus que a conduz, tudo aceita como uma graça. E vivendo completamente esquecida da matéria, sobre que Deus trabalha, não pensa senão na obra encomendada aos seus cuidados.
O amor anima-a sem cessar a cumprir com fidelidade e exatidão as próprias obrigações. Tudo o que é elevado na alma abandonada a Deus é a ação da graça, exceto as faltas que são nela mais leves e que esta mesma ação torna em bem. Chamo elevado tudo aquilo que a alma sensível recebe de impressões aflitivas e consoladoras, pelos objetos aos quais a vontade divina a aplica sem cessar para seu bem. E chamo-o distinto, porque é o que a alma distingue melhor de tudo o que se passa nela. Encontrar a Deus sob todas essas aparências é a grande arte da fé. Servir-se de tudo para se unir a Deus é o seu exercício. Capítulo 2. Deus conduz tanto mais seguramente a alma que a Ele se abandona, quanto mais parece tirar-lhe a vista. É sobretudo a respeito das almas que se abandonam completamente a Deus que se realiza a palavra de São João. Abre aspas. Não precisais de que vos instruam, mas a unção divina vos instrui de tudo. Fecha aspas. Para saber o que Deus deseja delas, não tem senão que consultar esta unção, sondar o próprio coração e ouvir o que ele diz, pois é o intérprete da vontade de Deus segundo as diversas ocorrências. A ação divina, apesar de oculta, revela-lhe os seus desígnios, não por ideia, mas por instinto. Tomo a liberdade de colocar uma nota que instinto aqui podemos nos remeter a Henri Bergson e dizer que ele, em grau elevado, no qual aqui nos é revelado, talvez uma palavra mais apropriada seja intuição. Descobre-lhes, ou por necessidade, não lhe permitindo tomar outro partido, senão o que se apresenta, ou por um primeiro movimento e uma espécie de arrebatamento sobrenatural que o leva a proceder sem reflexão, ou, enfim, por uma impressão de inclinação ou afastamento que lhe conserva toda a liberdade, mas nem por isso deixa de o levar a aproximar-se ou afastar-se dos objetos. Se nos atemos às aparências, o deixar-se levar assim para o incerto é sem dúvida uma grande carência de virtude. Se julgamos conforme as regras ordinárias, nada há de fixo, de uniforme nem de concertado nesse modo de proceder. Não obstante, nisso está precisamente o ponto mais elevado da virtude e ordinariamente não se atinge senão depois de prolongado exercício. A virtude desse estado é a virtude em toda a sua pureza. É a própria perfeição. Somos como um maestro que a um longo exercício ajuntasse um perfeito conhecimento da música. Estaria tão penetrado de sua arte que, sem pensar, tudo o que fizesse para estender teria a plenitude da perfeição. Examinadas depois as suas composições,
verificar-se-ia uma conformidade perfeita com o que prescrevem as regras da arte e adquirir-se-ia a convicção de que nunca seria maior o êxito do que quando, desembaraçado das regras que encadeiam o gênio, se observadas escrupulosamente, procede sem constrangimento, e os seus improvisos, como outras tantas obras-primas, seriam a admiração dos entendidos. Assim, a alma, longamente exercitada na ciência e na prática da perfeição, sob o império do raciocínio e dos métodos de que se foi ajudando para secundar a graça, adquire insensivelmente o hábito de em tudo tender instintivamente ou intuitivamente para Deus. Parece então que nada melhor pode fazer do que o que primeiro se apresenta, sem essa série de raciocínios de que antes necessitava. Não lhe resta senão proceder à aventura, sem possibilidade de entregar-se senão ao gênio da graça, que não a pode desencaminhar. O que nesse estado de simplicidade ela realiza, não oferece nada que não seja maravilhoso aos olhos esclarecidos e aos espíritos inteligentes. Carece de regra, e nada há de mais exato, de medida, e nada mais bem concentrado, de reflexão, e nada há mais profundo, de indústrias, e nada mais bem ordenado, de esforços, e nada mais eficaz, de previdência, e nada se acomoda melhor aos acontecimentos que sobrevêm. A leitura espiritual, pela ação divina, dá muitas vezes a inteligência que os autores jamais tiveram. Deus serve-se das palavras e das ações dos outros para inspirar verdades até então encobertas. Se quer esclarecer por estes meios, é próprio do abandono servir-se deles. E todo o meio aplicado pela ação divina tem uma eficácia que sobrepuja sempre a sua virtude natural e aparente. É caráter próprio do abandono levar sempre uma vida misteriosa e receber de Deus os dons extraordinários e miraculosos pelo uso das coisas comuns, naturais, fortuitas, de acaso, e onde nada aparece que não seja o curso ordinário dos elementos do mundo. E assim, os sermões mais singelos, as conversas mais comuns e os livros menos elevados tornam-se para essas almas, pela virtude da ação de Deus, fonte de inteligência e de sabedoria. Por isso recolhem com tanto cuidado as migalhas que os espíritos fortes calcam aos pés. Para elas, tudo é precioso, tudo serve para as enriquecer. Estão numa indiferença inexprimível para com todas as coisas e não descuidam nenhuma, respeitando-as e utilizando-as ao mesmo tempo. Quando Deus está em todas as coisas, o uso que se faz delas por sua ordem não é o uso das criaturas, mas aproveitamento e gozo da ação divina que transmite os seus dons por meio desses canais. Não santificam por si mesmas, mas somente como instrumentos da ação divina,
que pode comunicar e com frequência comunica as suas graças às almas simples, tomando como um instrumento coisas que poderiam parecer opostas ao fim que ela pretende. Ilumina com o lodo como com a matéria mais sutil, e o instrumento de que se quer servir é sempre dotado de eficácia. Tudo lhe é igual. A fé crê sempre que não lhe falta nada. Não se queixa da privação dos meios que julga úteis para o seu adiantamento, porque o artista que os maneja supre eficazmente com a sua vontade. Desta vontade santa é que provém toda a virtude das criaturas. Capítulo 3. As desolações que Deus faz experimentar a essa alma são amorosos artifícios, dos quais ela um dia se há de regozijar. As almas que caminham na luz cantam cânticos de luz. As que caminham nas trevas cantam o cântico das trevas. Deixai cantar a umas e às outras, até ao fim, a parte e o motete que Deus lhe destina. Quando é Deus a encher a alma, nada temos nós que ajuntar, mas deixar correr todas as gotas desse fel das amarguras divinas. Assim faziam os profetas Jeremias e Ezequiel. Todas as suas palavras não eram senão gemidos e suspiros, só encontrando a consolação nesses continuados lamentos. Quem tivesse detido o curso dessas lágrimas, ter-nos-ia privado de alguns dos trechos mais belos da Sagrada Escritura. Só o Espírito que produz a desolação é capaz de dar a consolação. São águas diferentes, mas que brotam da mesma nascente divina. Quando Deus atemoriza uma alma, ela treme. Quando a ameaça, ela sente-se tomada de pavor. Deixai desenvolver-se a operação divina, que em toda a sua extensão traz consigo o mal e o remédio. Chorai, queridas almas, tremei na vossa inquietação e agonia. Não façais esforços para mudar esses divinos temores e esses celestes gemidos. No fundo do vosso ser, recebei os arroios desse mar que inundou a alma santa de Jesus. E de sempre para diante, semeando lágrimas, enquanto o sopro da graça as fizer correr, e insensivelmente o mesmo divino sopro as fará secar. As nuvens dissipar-se-ão, o sol voltará a espalhar a sua luz. A primavera cobrir-vos-á de flores, e na sequência do vosso abandono encontrareis admirável variedade produzida pela ação divina em toda a sua extensão. Verdadeiramente, o homem perturba-se em vão. Tudo que por ele passa é semelhante a um sonho. Vem uma sombra e faz desaparecer a outra. Nos que dormem, as imaginações vão se sucedendo. Umas afligem, outras consolam. A alma é joguete dessas aparências, que umas às outras se destroem.
O despertar faz ver como todas eram igualmente vãs, dissipa todas as impressões, e o homem não liga importância nem aos perigos, nem às felicidades que passou durante o sono. Senhor, não poderei eu, em verdade, dizer que tendes adormecido a todos os vossos filhos no vosso seio durante a noite da fé, e que vos comprazeis de fazer perpassar pelas suas almas uma infinita variedade de sentimentos que, no fundo, são apenas santos e misteriosos sonhos? No estado a que a noite e os sonos os reduzem, experimentam neles verdadeiros e dolorosos temores, angústias e aflições, que vós, no dia da glória, dissipareis e convertereis em verdadeiras e sólidas alegrias. É neste despertar e como consequência dele que as almas santas, tornadas a elas mesmas e a plena liberdade de apreciação, não poderão cansar-se de admirar as indústrias, as invenções, as delicadezas e os enganos amorosos do esposo, e compreenderão quanto são impenetráveis os seus caminhos, como era impossível adivinhar os seus enigmas, surpreendendo-lo nos seus disfarces, sem admitir consolação alguma, quando ele queria espalhar o temor e o alarme. Neste despertar, verão os Jeremias e os Davis como o que em Deus e nos anjos era motivo de alegria, a eles os desolava inconsolavelmente. Espíritos fortes, indústrias e ações humanas, não desperteis a esposa. Deixai-a gemer, tremer, correr, buscar, mas deixai-a dormir. É verdade que o esposo a engana e se disfarça. Ela sonha, mas as suas penas são as da noite e do sonho. Deixai o esposo trabalhar essa alma querida e representar nela o que só ele sabe pintar e exprimir. Deixai-o desenvolver toda a sequência dessa aparência. Quando for tempo, ele a despertará. José faz chorar Benjamim. Criado de José, não reveleis o seu segredo a esse irmão querido. José engana-o, mas o enganando vem demonstrar toda a sua penetração e toda a sua indústria. Benjamim e seus irmãos veem-se submersos em uma dor irremediável. Não é senão um jogo de José. Os pobres irmãos não veem nisso senão um mal sem remédio. Não digais nada, ele tudo remediará. Ele mesmo os despertará e admirarão a sua sabedoria, fazendo-lhes reconhecer em tantos males e desesperos o motivo mais real de alegria que jamais houve para eles no mundo. Capítulo 4. Deus dá tanto mais generosamente à alma que a ele se abandona, quanto mais parece despojá-la de tudo. Mas procuremos aprofundar no conhecimento da ação divina e dos seus amorosos enganos. O que ao parecer tira a boa vontade, dá-lhe sem a alma o conhecer. Não deixa que lhe falte nada, como se alguém sustentasse um amigo com generosidades
de que deixasse parecer que era o autor. E depois, para o bem desse mesmo amigo, procedesse como quem não o quer obrigar, não cessando de lhe prestar sempre auxílio da mesma maneira, porém sem se dar a conhecer. O amigo, não suspeitando desse dissimulado mistério de amor, sentir-se-ia picado. Quantas reflexões, quantos raciocínios sobre o procedimento do seu benfeitor. Mas em um mistério começando a revelar-se, Deus sabe os variados sentimentos que simultaneamente se elevariam nessa alma. Alegria, ternura, agradecimento, amor, confusão, admiração. Não redobraria de zelo e de ardor para com o amigo? Essa prova não o firmaria ainda mais na dedicação para com ele, procurando ao diante estar mais prevenido contra semelhantes surpresas? A aplicação salta à vista. Quanto mais parecemos perder com Deus, mais ganhamos. Quanto mais nos corta do natural, mais dá de sobrenatural. Amávamo-lo pelos seus dons, mas não os vendo agora, acabamos por amá-lo somente por si mesmo. É pela aparente privação desses dons sensíveis que Deus prepara esse grande dom, o mais precioso e dilatado de todos, pois a todos contém. As almas que uma vez se submeteram totalmente à sua ação devem interpretar sempre tudo favoravelmente. Tudo, ainda mesmo a perda dos mais excelentes diretores ou a desconfiança que involuntariamente sentiriam para com os que se oferecem mais do que o que se deseja. Porque, em geral, essa casta de guias que por sua conta se mantém a correr atrás das almas, bem merecem que se desconfie deles. Os que verdadeiramente estão animados do Espírito de Deus não mostram, da lei ordinária, tanta pressa e tanta suficiência. Em vez de se fazerem chamados, as almas é que os chamam. E mesmo então, nota-se sempre nos seus passos uma certa hesitação e enleio. A alma que se entregou totalmente a Deus deve, pois, atravessar sem temor todas estas provas, não deixando que lhe seja arrebatada a sua liberdade. Desde que permaneça fiel à ação divina, esta ação onipotente saberá operar maravilhas nela, apesar de todos os obstáculos. Deus e a alma realizam em comum uma obra, cujo êxito, ainda que dependa totalmente do divino artífice, só pode ser comprometido pela infidelidade da alma. Quando a alma vai bem, tudo vai bem, pois o que pertence a Deus, isto é, a parte e a ação divina, é, por assim dizer, o reflexo ou a repercussão da fidelidade da alma. É o lado belo da obra,
a qual se executa ao modo das soberbas obras de tapeçaria, que se trabalham ponto por ponto e do lado do avesso. O operário que nelas se emprega não vê senão o seu ponto e a sua agulha. E todos esses pontos sucessivamente cheios fazem figuras magníficas, que não aparecem senão quando, concluídas todas as partes, se expõe à vista o lado direito dessa obra de arte. Mas durante o tempo de elaboração, toda essa maravilhosa beleza está na obscuridade. É o que sucede com a alma abandonada. Não vê senão a Deus e ao seu dever. O cumprimento deste dever não é, em cada momento, senão como um ponto imperceptível que se vai ajuntando à obra. E, contudo, é com estes pontos que Deus opera as suas maravilhas, das quais por vezes temos um pressentimento no tempo, mas que não serão bem conhecidas, senão à luz da eternidade. Oh, como o procedimento de Deus é cheio de bondade e de sabedoria! De tal modo reservou exclusivamente para a sua graça e para a sua ação tudo o que há de sublime, de elevado, de grande e de admirável na perfeição e na santidade. E de tal maneira deixou as nossas almas, ajudadas no socorro da graça, o que é pequeno, claro e fácil, que não há ninguém no mundo que não possa atingir a perfeição mais iminente, cumprindo com amor os deveres mais comuns e obscuros. Capítulo 5. Deus defende tanto mais poderosamente a alma que se abandona a Ele, quanto esta é menos capaz de se defender. O movimento constante e infalível da ação divina dirige sempre a propósito a alma simples, a qual discretamente corresponde em tudo a essa íntima direção, aceitando tudo o que lhe sucede e tudo quanto sucede nela e fora nela, menos o pecado. Muitas vezes isso dá-se com conhecimento, outras vezes sem ele, quando a alma é levada por instintos obscuros a dizer, a fazer ou a deixar as coisas, sem ter outras razões. Outras vezes, a ocasião e a razão que a determinam são apenas de ordem natural. A alma simples não vê aí mistério algum. Antes, um puro acaso, uma necessidade, uma conveniência, um nada aos seus olhos e aos dos outros. E, contudo, a ação divina, que é a inteligência, a sabedoria e o conselho dos seus amigos, serve-se em favor deles de coisas tão simples. Faz suas essas coisas e opõe-as tão destramente a todos os que fazem projetos de os prejudicar que se lhes torna impossível conseguirem os seus intentos. A ação divina livra a alma e isenta-a de todos esses meios baixos e inquietos tão necessários à prudência humana. São bons para Herodes e para os fariseus. Mas aos magos basta-lhes simplesmente seguir em paz a estrela, e ao menino repousar nos braços de sua mãe. Os inimigos põem em jogo as suas indústrias,
mas sem lhe poderem fazer mal. Quanto mais se esforçam por surpreendê-lo e atravessar-se-lhe o caminho, tanto mais tranquila e livremente ele procede. Não procurará o seu trato, não os adulará indignamente para evitar os seus golpes, as suas invejas e os seus atos de desconfiança. As suas perseguições são-lhe necessárias. Jesus Cristo vivia assim na Judéia e vive da mesma forma nas almas simples. É generoso, suave, livre, pacífico, sem temor, sem necessidade de ninguém, vendo todas as criaturas nas mãos do Pai, pressurosas de o servirem, umas pelas suas paixões criminosas, outras por suas santas ações. Aquelas pela falta de sujeição, estas pela obediência e submissão. A ação divina ajusta maravilhosamente todos esses elementos sem que nada haja de menos nem de mais. Bem e mal. Há o que é necessário haver. A ordem de Deus vai em cada momento aplicando o instrumento apropriado, e a alma simples, elevada pela fé, tudo acha bem, e não quer nem mais nem menos do que aquilo que tem. Em todo o tempo bendiz essa divina mão que sabe ministrar-lhe tão a propósito os meios e livrá-la dos obstáculos. Recebe amigos e inimigos com a mesma doçura, pois essa é a maneira com que Jesus acolhe todos, como instrumento divino. Não há necessidade de ninguém, e não obstante, há necessidade de todos. A ação divina torna tudo necessário, e tudo se deve receber da sua parte, tomando cada coisa segundo a sua qualidade e segundo a sua natureza, correspondendo-lhe com doçura e humildade, tratando os simples com simplicidade e os grosseiros com bondade. É o que ensinou São Paulo e o que melhor ainda praticava Jesus Cristo. Só a graça pode imprimir esse ar sobrenatural que se adapta e apropria tão maravilhosamente à natureza de cada pessoa. É coisa que não se aprende nos livros. É um verdadeiro espírito profético e efeito de uma revelação íntima. É um ensinamento do Espírito Santo. E para o conceber, é necessário ter chegado ao último grau do abandono, o desprendimento mais perfeito de todo o desígnio e de todo o interesse próprio, por mais santo que seja. É necessário ter sempre diante dos olhos o único negócio deste mundo, isto é, a entrega dócil e rendida à ação divina, para cumprir as obrigações do próprio Estado, deixando plena liberdade no interior ao Espírito Santo, sem estar a olhar ou a fixar-se na sua ação, satisfeitos mesmo sem a conhecerem. Então a segurança, porque tudo o que sucede no mundo não é senão
para o bem das almas perfeitamente submetidas à vontade de Deus. Capítulo 6. A alma que se abandona a Deus, em vez de resistir aos seus inimigos, encontra neles uns preciosos auxiliares. Mais temo a minha própria ação e a dos meus amigos do que a dos meus inimigos. Não há prudência igual a de não resistir aos inimigos e de não lhes opor senão o simples abandono. É como navegar de vento em popa. Basta conservar-se em paz. São como condenados as galés que levam o navio para o porto com toda a força dos remos. Nada há que mais seguramente possa opor-se à prudência da carne do que a simplicidade, a qual se desvia admiravelmente de todas as trapaças do inimigo, sem as conhecer, sem mesmo pensar nelas. Ter de tratar com uma alma simples é, em certo modo, ter de tratar com Deus. Que medidas tomar contra o Todo-Poderoso, cujos caminhos são inscrutáveis? Deus toma na sua mão a causa da alma simples. Não é necessário que ela estude as vossas intrigas, opondo inquietação à inquietação e espiando cautelosamente todos os vossos passos. O esposo alivia-a de todos esses cuidados e ela descansa, cheia de paz e de segurança. A ação divina inspira-lhe e faz-lhe tomar medidas tão justas que ela chega a surpreender os que pretendem acolhê-la de improviso. Aproveitando-se dos esforços do inimigo, eleva-se por onde a querem abater. As contrariedades tornam-se-lhes todas em bem. Não se preocupando com a oposição dos inimigos, tira daí um esforço de serviço tão continuado e tão útil que tudo o que ela tem a temer é pôr-se a trabalhar numa obra da qual Deus quer ser o princípio, mas os seus inimigos são os instrumentos, e onde ela nada tem a fazer senão contemplar pacificamente a ação de Deus e seguir com simplicidade as inclinações que Deus lhe põe no coração. A prudência sobrenatural do Espírito Divino, princípio dessas inclinações, atinge infalivelmente o ponto e as circunstâncias íntimas de cada coisa. E a esse trabalho aplica a alma, sem que ela o saiba, mas de modo tão apropriado que tudo o que a ela se opõe acaba por ser destruído. Capítulo 7. A alma que se abandona a Deus pode abster-se de dizer ou fazer qualquer coisa para a sua justificação. A ação divina é o que justifica. Esta ordem da bondade divina que se apresenta incessantemente oculta sob os véus das cruzes e das ações mais vulgares é a pedra firme sobre a qual a alma repousa confiadamente, ao abrigo das flutuações e das tempestades.
Nesta sombra é que Deus esconde a sua divina mão, para apoiar e guiar os que a Ele se abandonam. Estabelecida firmemente neste perfeito abandono, encontra-se defendida da contradição das línguas, pois nada mais precisa de fazer ou de dizer para sua defesa. Sendo de Deus a obra, escusado é buscar em outra parte a justificação. Os efeitos e as consequências justificá-la-ão plenamente. É deixá-la desenvolver. Dies diei eructat verbum. Quando não são as próprias ideias a dirigir a ação, não é preciso buscar palavras para a defender. As nossas palavras só podem exprimir as nossas ideias. Onde se não supõem ideias, sobram as palavras. De fato, para que serviriam? Para dar razão do que se faz? Mas essa razão é desconhecida. Está escondida no princípio que leva à ação e do qual somente se experimentou a impressão de um modo inefável. Deve, pois, deixar-se as consequências, o cuidado de justificar os seus princípios. Tudo se ampara neste encadeamento divino. Tudo nele está sólido e firme. E a razão do que precede está como efeito no que se segue. E a razão do que precede está como efeito no que se segue. Já não é uma vida de pensamentos, de imaginações, de palavras multiplicadas, de reproduções. Nada disso ocupa a alma, nem a alimenta ou mantém. Já não vê por onde caminha, nem se preocupa por onde seguir. Não se auxilia com reflexões para animar-se a aturar a fadiga e a suportar as incomodidades do caminho. Tudo se passa no sentimento mais íntimo da sua fraqueza. O caminho abre-se-lhe diante dos pés. Mete-se a ele e vai por ele sem hesitar. É pura, simples e verdadeira. Avança na linha reta dos mandamentos de Deus, docemente reclinada no próprio Deus, que sem cessar encontra em todos os pontos dessa linha. E esse Deus, a quem ela unicamente procura, encarrega-se de manifestar a sua presença, vingando-a dos injustos detratores. Capítulo 8. Deus vivifica a alma que se abandona a Ele, pelos meios que mais parecem apropriados a dar-lhe a morte. Há um tempo em que Deus quer ser para a alma a sua vida, realizando por si mesmo a sua perfeição de maneira secreta e desconhecida. Então todas as ideias próprias, luzes, indústrias, pesquisas e raciocínios são uma fonte de ilusões. E quando a alma, depois de ter experimentado muitas vezes as tristes consequências às quais a conduziu a propriedade de si mesma, reconhece, enfim, quanto ela lhe é inútil,
descobre que Deus escondeu e confundiu todos os canais para que só nele mesmo encontrasse a vida. Então, convencida do seu nada e de que tudo quanto pode aurir do fundo de si mesma só lhe é prejudicial, abandona-se a Deus para nada ter, senão a Ele. Deus torna-se, portanto, para a alma uma fonte de vida, não por ideia, por iluminação ou reflexões. Tudo isso nela é unicamente uma fonte de ilusão, mas pela realidade das suas graças, escondidas sob as aparências mais estranhas. Como a alma não conhece a operação divina, recebe dela a virtude e a substância por 1000 espécies de circunstâncias que julga serem a sua ruína. Para semelhante escuridão, não há remédio. É deixar-se afundar nela. Deus dá-se nela e consigo dá todas as coisas em obscuridade de fé. A alma está então como cega. Ou, para assim dizer, é semelhante a um doente que ignora a eficácia do remédio e só lhe sente o amargor. Imagina muitas vezes que lhe querem dar a morte. As crises e debilidades que lhe sobrevêm parecem justificar os seus temores. E, contudo, é sob esta aparência de morte que recebe a saúde, tomando-os, confiado na palavra do médico que lhe os receita. Deste modo, as almas abandonadas vivem sem preocupação alguma das suas enfermidades, exceto das doenças que saltam às vistas, as quais por sua natureza obrigam à cama e a tomar os remédios convenientes. Os desfalecimentos e impotências das almas de abandono não passam de ilusões e aparências, as quais devem afrontar confiadamente. É Deus que lhes envia e permite para lhes exercitar a fé e o abandono no qual para elas está o verdadeiro remédio. Sem lhes dar sequer atenção, devem continuar o seu caminho generosamente nas ações e sofrimentos da ordem de Deus, empregando as suas forças no serviço de Deus, sem receio e sem temor, banindo para longe tudo que sejam concessões e fraquezas que prejudicam o vigor do espírito. Esta energia do espírito tem uma virtude oculta e desconhecida para dar forças a um corpo débil. E 1 ano de vida assim nobre e generosa vale muito mais do que 1 século de cuidados e receios. É necessário manter habitualmente um ar e uma atitude de boa disposição e de boa vontade. Conduzidos, amparados e protegidos pela fortaleza divina, os seus filhos não devem mostrar senão heroísmo em todo o exterior. Os objetos temerosos que ela lhes apresenta não são nada. Se lhes acena com eles, não é senão para tornar-lhes mais bela a vida pelo exercício de ações mais gloriosas. Mete-os em embaraços de toda a espécie, nos quais a prudência da carne, não vendo a possibilidade de nenhuma saída, tem a sensação de sua completa fraqueza e se considera diminuída e confundida.
É então que a fortaleza divina aparece em todo o seu esplendor, libertando-os mais maravilhosamente do que os historiadores fabulosos que, ajudados por uma fecunda imaginação, destrinçam as intrigas e os perigos dos seus heróis imaginários, que terminam sempre por chegar com felicidade ao fim das suas aventuras. Com uma destreza muito mais admirável, dirige-as mais felizmente por entre os perigos de morte, de monstros infernais, de demônios e suas ciladas. Eleva estas almas até ao céu, e todas são objetos real destas histórias místicas, muito mais belas e mais encantadoras e curiosas do que todas quantas inventou a imaginação humana. Coragem, pois, ó alma, conduzida e dirigida e sustentada pela mão segura, invisível, toda-poderosa e infalível da divina providência. Em paz e alegria caminhemos para a nossa meta, e de tudo o que se nos apresenta, sirvamo-nos como de objeto para as nossas vitórias. Para combater e para vencer é que nós marchamos e militamos debaixo de suas bandeiras. Exhibit vincens ut vinceret. E saiu vitorioso para vencer. Quantos passos dermos sob estes auspícios, tantos serão os triunfos. O Espírito de Deus segura na mão a pena e mantém aberto o livro onde se continua a escrever a história sagrada, que não está ainda concluída e cuja matéria se não esgotará até ao fim do mundo. Essa história não é senão a narração da ação e dos desígnios de Deus sobre os homens. De nós depende o figurar nesta história e continuar a sua trama pela união dos nossos sofrimentos e das nossas ações com a ação e a direção de Deus. Não. Tudo o que se nos apresenta, quer para realizar, quer para sofrer, não é para nossa perdição. É a providência que nos vai levando pela mão para nos fornecer a matéria desta escritura sagrada que todos os dias se vai acrescentando. Capítulo 9. O amor ocupa o lugar de tudo para as almas que seguem este caminho. Despojando de tudo as almas que se lhe entregam sem reservas, Deus dá-lhes uma coisa que para elas tem o lugar de tudo, de luz, de sabedoria, de vida e de força. É o seu amor. Nestas almas, o amor divino é como um instinto sobrenatural. Como dissemos, uma intuição. Cada coisa na natureza tem o que é conveniente à sua espécie. Cada flor, seu encanto, cada animal, seu instinto, cada criatura, sua perfeição. Assim também nos diversos estados da graça, cada um tem sua graça específica e há sua recompensa para cada um daqueles cuja boa vontade se conforma com o estado em que colocou a previdência. Uma alma lança-se na ação divina desde que no seu coração se encontra formada a boa vontade.
e esta ação tem sobre ela mais ou menos influência, segundo se abandona mais ou menos. A arte do abandono não é senão a arte de amar. O amor divino concede tudo a quem não recusa nada. E como é Ele que inspira todos os desejos de uma alma que só vive dele, não pode deixar de os ouvir. Porventura, pode o amor não querer aquilo que quer? A ação divina não olha senão a boa vontade, não a atrai a capacidade das outras faculdades, como nem a incapacidade a afasta. Encontrando um coração bom, puro, reto, simples, submisso, filial e respeitoso, é quanto lhe basta. Apodera-se desse coração, toma posse de todas as suas faculdades e dispõe tão admiravelmente todas as coisas para o seu maior bem, que em todas encontrará modo de se santificar. Se nela entra o que dá a morte às outras almas, o contraveneno da sua boa vontade não deixará de atalhar os seus efeitos. Se chegar à borda do precipício, a ação divina afastá-la-á. Se aí a deixar, impedi-la-á de cair. E se caiu, retirá-la-á. Tudo bem considerado, as faltas destas almas são apenas faltas provenientes da fragilidade. O amor sabe tirar delas sempre vantagem. Por insinuações secretas, faz-lhes compreender o que tem a dizer ou a fazer, segundo as circunstâncias. Recebem em si mesmas como que uns fulgores da inteligência divina. Intellectus bonus omnibus facientibus eum. Esta inteligência divina acompanha-as em todos os seus caminhos. Tira-as de todos os maus passos nos quais porventura sua simplicidade as faz entrar. E se talvez se lançaram em algum compromisso que lhes seja prejudicial, a providência proporciona-lhes soluções felizes que tudo reparam. Por mais que contra elas se formem e se multipliquem as intrigas, a providência desfaz todos os nós, confunde os seus autores, os quais, tomado de um espírito de vertigem, vêm a cair nas ciladas que eles mesmos prepararam. Conduzidas pela providência, as almas às quais se destinavam essas ciladas realizam, sem pensar nisso, certo número de coisas talvez inúteis na aparência, mas que servem para as libertar sem demora de todos os embaraços e dificuldades em que a sua retidão, aproveitada pela malícia dos inimigos, as tinha precipitado. Oh, como esta boa vontade é avisado procedimento! Quanta prudência não há na sua simplicidade! Quanta destreza na sua inocência e na sua franqueza! Quantos mistérios e segredos na sua retidão! Vede o jovem Tobias. Não passa de uma criança, mas Rafael está ao seu lado. Com tal guia caminha seguro. Nada lhe mete medo e nada lhe falta. Os próprios monstros que lhe saem ao caminho são os que lhe fornecem alimento e remédios. E ele não se ocupa senão com bodas e festins. Pois esse é, na ordem da providência, o seu objeto presente. Não é que não tenha outros negócios, mas todos estão confiados a essa inteligência encarregada de o assistir.
e tão bem resolvidos se encontram que nunca teve semelhante êxito, pois só vê prosperidades e bênçãos. Contudo, a mãe chora, mergulhada na mais amarga tristeza, mas o pai está cheio de fé. E o filho, tão amargamente chorado, volta cheio de gozo e com toda a sua família entra a desfrutar da maior alegria. O divino amor é, pois, para as almas que a ele se entregam em cheio, o princípio de todos os bens. E para adquirir este bem inestimável, basta desejá-lo verdadeiramente. De fato, queridas almas, Deus não exige senão o vosso coração. Se buscais este tesouro, este reino onde só Deus reine, encontrá-lo-eis. Se o vosso coração está completamente entregue a Deus, é desde logo esse tesouro, esse próprio reino que desejais e buscais. Desde que queremos a Deus e a sua vontade santíssima, gozamos de Deus e da sua vontade. E este gozo é proporcional ao nosso desejo. Amar a Deus é desejar sinceramente amá-lo. Porque o amamos, queremos ser instrumentos de sua ação, para que seu amor se exercite em nós e por meio de nós. A ação divina não corresponde à destreza da alma simples e santa, mas à pureza da intenção, e não às medidas que se empregam ou aos projetos que se formam, nem aos modos que se cogitam ou aos meios que se lhe escolhem. Em tudo isso, a alma pode enganar-se, e nem é raro que suceda. Porém, a sua retidão e a bondade da sua intenção, essas não enganam nunca. Desde o momento que Deus encontra esta boa disposição, desconta-lhe tudo o resto e considera como efeito o que ela realizaria infalivelmente se vistas mais seguras secundassem a sua boa vontade. A boa vontade nada tem, portanto, que temer. Se cai, não pode cair senão debaixo da mão onipotente que lhe serve de guia e a ampara e a vai conduzindo ao bom caminho, do qual porventura se desviou. Nela a alma encontra o remédio nas desordens em que a lança o esforço e a cegueira das faculdades que a desviam. Faz-lhe sentir quanto deve desprezá-las, para não contar senão com ela e se abandonar totalmente à sua direção infalível. Os erros em que caem as almas boas terminam, portanto, no abandono. E jamais um coração bom pode ser encontrado desprevenido, pois é dogma da fé que tudo coopera para o seu bem. Capítulo 10. A alma que se abandona a Deus encontra mais luz e mais força na submissão à ação divina do que tem todos os orgulhosos que lhe resistem. De que servem as ilustrações mais sublimes e até as divinas revelações,
quando não há amor à vontade de Deus. Foi assim que Lúcifer se perdeu. A ação divina, descobrindo-lhe o mistério da encarnação, serviu só para fazer brotar nele sentimentos de inveja. Pelo contrário, uma alma simples e ilustrada unicamente pelas luzes da fé não se pode cansar de admirar, louvar e amar a ordem de Deus, de o encontrar não somente nas criaturas santas, mas ainda mesmo na confusão e desordem das mais desconcertadas. Um raio de fé pura ilumina mais uma alma santa do que Lúcifer foi iluminado por suas próprias luzes, apesar de tão sublimes. A ciência da alma fiel às próprias obrigações, tranquilamente submissa às ordens íntimas da graça, doce e humilde para todos, é de maior valor do que a mais profunda penetração dos mistérios. Se soubéssemos ver a ação divina em todo este orgulho e dureza da ação das criaturas, recebê-las-íamos sempre com doçura e respeito. As suas desordens não nos fariam deixar a ordem, por mais que nos fosse desagradável a sua maneira de proceder. Deve-se ver nelas a ação divina que trazem consigo e comunicam, quando somos fiéis em praticar a doçura e a humildade. Não se há de olhar para o caminho que elas seguem, mas avançar sempre com firmeza no próprio caminho. Deste modo, dobrando-os suavemente, é que se quebram os cedros e se derrubam as rochas. Que há no mundo que seja capaz de resistir à força de uma alma fiel, doce e humilde? Se queremos derrotar infalivelmente todos os nossos adversários, não devemos opor-lhes outra espécie de armas. Jesus Cristo entregou-nos-las para a nossa defesa. Quem as sabe manejar não tem nada que temer. É preciso não ser covarde, mas decidido, como convém a instrumentos divinos. Tudo quanto vem de Deus é maravilhoso e sublime, e jamais a ação que faz guerra a Deus poderá resistir a quem está unido à ação divina pela doçura e pela humildade. O que é Lúcifer? Um belo espírito, o mais brilhante e esclarecido de todos os espíritos, mas um descontente de Deus e da ordem divina. O mistério da iniquidade não é senão a extensão deste descontentamento, manifestando-se de todas as maneiras possíveis. Lúcifer, enquanto dele depende, nada quereria deixar subsistir na ordem por Deus estabelecida. Em toda parte onde Lúcifer se introduz, aparece logo desfigurada a obra de Deus. Quanto mais o homem é dotado de luzes, de ciência e de capacidade, tanto mais há que recear se lhe falta o fundamento da piedade, que consiste em viver na alegria de Deus e da sua santa vontade. É por um coração bem regulado que se dá a união à ação divina. Sem ele,
não temos senão a pura natureza que, infelizmente, de ordinário não é senão pura oposição à ordem de Deus. Este divino e onipotente artífice não reconhece como seus instrumentos senão os humildes. E os soberbos que se opõem condena-os a servirem como de vis escravos no cumprimento dos seus amorosos desígnios. Quando vejo uma alma para quem o seu tudo é Deus e a submissão às ordens de Deus, ainda que seja desprovida de outros dotes e qualidades, não posso deixar de exclamar: eis uma alma dotada de grandes talentos para servir a Deus. Isto era o que na Santíssima Virgem e em São José aparecia ao exterior. O resto, sem essa disposição da alma, infunde-me grave preocupação e temor, fazendo-me recear a ação de Lúcifer. Por isso, mantendo-me numa prudente reserva, mais firmemente me apoio no meu fundo de simplicidade para o opor a toda essa sensibilidade espetaculosa, que, bem considerada em si mesma, não é senão como vidro frágil. Capítulo 11. A alma que se abandona a Deus sabe vê-lo mesmo no soberbo que luta contra a divinação. Todas as criaturas, quer sejam boas, quer sejam más, lhe o manifestam. A ordem de Deus é toda a prática da alma simples, que sabe reconhecê-lo e reverenciá-lo nas arbitrariedades e caprichos com que o soberbo pretende tirar-lhe a paz. O soberbo despreza uma alma que nele e em todas as suas ações não vê senão a Deus. Muitas vezes, o soberbo pensa que a modéstia dessa alma é um sinal de assentimento, quando é apenas temor amoroso de Deus e da vontade divina que lhe é presente no soberbo. Tomo a liberdade para fazer aqui uma nota. Essa tradução me parece estranha, uma vez que seria presente no soberbo o temor amoroso de Deus e da vontade divina. Talvez uma melhor tradução seria medo do amor de Deus e da vontade divina, ou ainda que o temor amoroso de Deus e da vontade divina que lhe é presente na pessoa modesta é ausente no soberbo. Não, pobre insensato, a alma simples não tem medo de ti. Pelo contrário, tu despertas nela um sentimento de compaixão. É a Deus que ela responde quando tu pensas que fala para ti. É com Deus que ela trata e a ti não te olha senão como a um dos seus escravos, ou antes, como a uma sombra sob a qual Deus se oculta. E por isso, quanto mais baixo é o tom em que falas, mais baixo ela te responde. E quando julgas tê-la apanhado de surpresa, afinal, é ela que te surpreende a ti. As tuas atenções e as tuas violências não as considera senão como favores da providência. O soberbo é um enigma que a alma simples, iluminada pela fé, resolve com a maior clareza.
esse hábito de encontrar a Deus em tudo o que vai sucedendo a cada momento em nós e ao redor de nós, é a verdadeira ciência das coisas. É uma revelação contínua da verdade. É uma comunicação com Deus, renovada incessantemente. É o gozo do esposo. Não as escondidas, as ocultas na cela e na vinha, mas a descoberto e em público, sem temor de criatura alguma. É um fundo de paz, de amor e de alegria em Deus, vivendo e operando sempre o mais perfeito em tudo que se apresenta. É o paraíso eterno, que em verdade não é presentemente senão conhecido e saboreado em coisas informes e envolvidas de trevas. Mas o Espírito de Deus, que nesta vida vai dispondo todos os elementos desse paraíso por meio desta continuada e fecunda presença da sua ação, dirá no dia da morte: faça-se a luz, fiat lux. E então veremos claramente os tesouros encerrados nesse abismo de paz e de contentamento de Deus, que os olhos da fé sabiam descobrir de contínuo em cada ação e em cada sofrimento. Quando Deus se dá assim, as coisas mais comuns tornam-se extraordinárias, apesar de não o parecerem. É que este caminho é já por si mesmo extraordinário e, por conseguinte, não precisa ser adornado de maravilhas que lhe não são próprias. É um milagre, uma revelação, um gozo continuado com pequenas interrupções, mas em si mesmo, o seu caráter é não ter nada de sensível nem de maravilhoso, mas tornar maravilhosas todas as coisas comuns e sensíveis. Capítulo 12. Deus assegura às almas que lhe são fiéis uma gloriosa vitória sobre as potências do mundo e do inferno. Se neste mundo a ação divina se esconde sob exteriores de fraqueza e de debilidade, é para aumentar o mérito das almas que lhe são fiéis. Mas o seu triunfo nem por isso deixa de estar menos assegurado. A história do universo não é senão a história da luta que as potências do mundo e do inferno movem, desde o princípio, as almas humildemente consagradas à ação divina. Nesta luta, as vantagens parecem estar todas do lado do orgulho, mas a humildade é que finalmente sai sempre vitoriosa. A figura do mundo é-nos representada sob a forma de uma estátua de ouro, de bronze, de ferro ou de barro. Esse mistério de iniquidade mostrado em sonho a Nabucodonosor não é senão um conjunto confuso de todas as ações interiores e exteriores dos filhos das trevas. Estes são ainda figurados pela besta irrompendo do abismo desde o alvorecer dos séculos, para guerrear o homem interior e espiritual. Os acontecimentos dos nossos dias
são apenas a continuação dessa guerra. Os monstros vão se sucedendo uns após outros. O abismo devora-os e devolve-os incessantemente em novas e cada vez mais ferozes arremetidas. O combate começado no céu entre Lúcifer e São Miguel dura ainda. O coração desse anjo soberbo e invejoso tornou-se um abismo inesgotável de toda a sorte de males. Ateia a revolta dos anjos um contra os outros no céu, e desde a criação do mundo, o seu esforço consiste em suscitar de contínuo entre os homens novos celerados que vão tomando o lugar daqueles que o abismo devorou. Lúcifer é o chefe dos que recusam a obediência ao Onipotente. Esse mistério de iniquidade não é senão a inversão, ou antes, a subversão da ordem de Deus. E a ordem, ou mais exatamente, a desordem do demônio. Tal desordem é um mistério, pois esconde sob aparências belas infinitos e irremediáveis males. Desde Caim até aos que hoje assolam o universo, todos os ímpios que declararam guerra a Deus foram, na aparência, grandes e poderosos do mundo, que levantaram grande ruído e a quem os homens adoraram. Mas esta pomposa aparência é ainda um mistério. São bestas que do abismo subiram umas após outras para derrubar a ordem de Deus. Mas esta ordem, que é outro mistério, opôs-lhes sempre homens verdadeiramente grandes e poderosos, que desferiram o golpe mortal a esses monstros. E à medida que outros foram vomitados pelo inferno, o céu fez nascer também novos heróis para lhes dar batalha. A história antiga, sagrada e profana, é a história destes combates. A ordem de Deus ficou para sempre vitoriosa. Os seus heróis são felizes por toda a eternidade. A injustiça jamais pôde proteger os desertores. Pagou-lhes com a morte, e morte eterna. O ímpio, no paroxismo de sua loucura, julga-se sempre invencível. Oh, meu Deus! Que meio haverá de vos resistir? Quando uma só alma tivesse o inferno e o mundo contra ela, nada teria a temer, encontrando-se no partido do abandono à ordem de Deus. Essa exibição monstruosa da impiedade, armada de tamanho poder, essa cabeça de ouro, esse corpo de prata, de bronze e de ferro, tudo isso não passa de um fantasma de poeira deslumbrante. Basta uma pedra para o fazer joguete dos ventos. Como é admirável o Espírito Santo em representar a todos os séculos. Tantas revoluções surpreendendo dolorosamente a humanidade, tantos heróis, aureolados de brilho deslumbrante, rolando como astros de fulgor sem igual pelo céu da história, tantos acontecimentos extraordinários. Tudo isso não passa de um sonho que Nabucodonosor, ao despertar, vê desaparecer da sua memória, deixando-lhe gravadas no espírito as mais profundas impressões.
todos esses monstros aparecem ao mundo unicamente para exercitar a coragem dos filhos de Deus. E quando estes já estão bastante exercitados, Deus concede-lhes a glória de matar o monstro e chama novos atletas para o campo da batalha. E assim, esta vida é um contínuo espetáculo que dá alegria ao céu, anima ao combate os santos da terra e lança a confusão nas hostes do inferno. Deste modo, tudo que se opõe à ordem de Deus não serve senão para a tornar mais adorável. Os servidores da iniquidade tornam-se escravos da justiça e a ação divina edifica a Jerusalém celeste com as ruínas de Babilônia. Ato de abandono. Oh, meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder. Ignoro-o por completo. Mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade. E isso me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo e uno o meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome e pelos seus merecimentos infinitos paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. Que a santa paz de Deus seja convosco, meus amados.